Muito boa noite, meus irmãos, nesse dia de terça-feira, 27 de outubro, né? Então, nós estamos nessa noite aqui muito agradecidos ao nosso Deus e feliz porque estamos compartilhando mais uma vez com nossos irmãos a palavra do nosso Deus. E eu quero orar, iniciando também esse trabalho nessa noite, orando. E depois nós vamos ler a palavra do nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos dado tudo aquilo que nós necessitamos, principalmente, ó Pai, da tua graça poderosa, tua graça maravilhosa. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E abençoe, ó Pai, todos aqueles que têm procurado, ó Pai, te buscar verdadeiramente, em espírito e em verdade. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já nos fez e há de fazer pelas nossas vidas. Abençoando, ó Pai, os nossos trabalhos, abençoando, ó Pai, as nossas famílias, e abençoando todo o teu povo que tem te procurado te buscar, verdadeiramente em espírito e em verdade. Nos guarda, Pai, debaixo da tua companhia, da tua graça, do teu grande amor. Obrigado por tudo. É em nome santo do nosso Senhor que te pedimos que o Senhor, nessa noite, nos concede, ó Pai, a tua graça, para que nós possamos, ó Pai, compartilhar da tua palavra com aquele que nos assiste, com aquele que nos assiste, ó Pai, pela internet, para que nós possamos, ó Pai, se alegrar, porque estamos falando da tua santa palavra. Estamos falando de um Deus vivo, de um Deus todo-poderoso. Obrigado, Jesus, por o Senhor até aqui ter nos ajudado. É em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu quero convidar nossos irmãos que abram suas Bíblias nessa noite, em Gênesis 13. Gênesis 13, de 1, todo o capítulo. E aqui a introdução, nessa noite eu quero me deparar com essa palavra do nosso Deus, compartilhando com nossos irmãos a vida de um homem que, através da sua fé, Deus prometeu grandes coisas na sua vida, que ele ia construir uma grande nação. Desse homem que vamos ler nesse momento, para que nós possamos compartilhar com a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui na terra. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez a sua jornada do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estiveram. A sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanho, gado e tenda, e a terra não podia sustentá-los para que habitasse junto, porque era muito os seus bens, de sorte que não podia habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parente chegado. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim,
se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu todas as campinas do Jordão, que era todo bem regada até de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si todas as campinas do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló na cidade das campinas e ia armando as suas tendas até Sodoma. O homem de Sodoma os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergueu os olhos e olha, desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque te darei. E Abraão, mudando a sua tenda, foi habitar nos carvalhos de Mamré, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Que Deus assim, então, nos abençoe na leitura da sua palavra. Vimos aqui a história de um homem de oração, um homem de fé, um homem que recebeu verdadeiramente a palavra do nosso Deus, do nosso Deus, e ali abraçou a causa do Evangelho, a causa que Jesus Cristo, que Deus, que o Espírito Santo concedeu a ele. Ali havia muita sabedoria da parte de Abraão, porque ele não queria contenda, ele não queria que a palavra de Deus fosse contaminada por si, porque nós conhecemos a história, acabamos de ler a história desse homem de fé, um homem que riquíssimo, o seu sobrinho também riquíssimo, e ali partiram para um lugar que Deus tinha mandado que eles fossem. E ali nós vemos a história que ali houve contenda, porque já chegaram num lugar já contaminado por contenda, pelo pecado. E ali ia se indo para o lugar que ali Deus não habitava. Porque o lugar que ia tomando rumo era Sodoma e Gomorra. E a sabedoria que o Espírito Santo deu para Abraão, chefe de família, do qual Ló era o seu sobrinho, e do qual Ló obedecia. E vemos aqui na leitura da palavra de Deus que, na narração da história, que nós vimos um pouco de ganância do seu sobrinho, da onde houve contenda ali e Abraão pedisse que se separasse. E ali também Abraão fez a escolha. Tá vendo? O lado das campinas. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se eu for para a esquerda, eu vou para a direita.
Abraão deixou que ele decidisse. E nós vimos ali os olhos, a ganância do seu sobrinho. Foi para onde? O lugar da destruição, onde via só prostituição. E ali foi o fim da sua família. E por outro lado, nós vimos aqui no versículo 14 em diante, e disse, a outra versão da narração dessa história linda do seu servo Abraão. E disse o Senhor, depois que tinha se separado com seu sobrinho Ló, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue, Deus mandou que ele erguesse os olhos, e olha, desde onde está, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei. Olha a bênção de Deus. Eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Essa foi a promessa de Deus. Essa foi a vitória daquele homem que não quer contenda dentro da sua família, onde ele habita. Ele deixa que a pessoa escolhe, então se separa, que Deus, até aqui Deus nos ajudou. E diz aqui ainda a palavra de Deus, verso 16, farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. E quem somos nós para contar o pó da terra? E nós contar também hoje a descendência de Abraão, que somos nós, aqueles que vivem na presença do nosso Deus, esses são os descendentes de Abraão, diz a palavra do nosso Deus. E aqui, nós vimos aqui o versículo 17 também, levanta-te, Deus dando a ordem para Abraão, seu servo, levanta-te, percorre a essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei, na nossa linguagem, eu te darei. E Abraão, no versículo 18 diz, e Abraão, mudando a sua tenda, foi habitar nos carvalhos de Marné, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Então nós vimos aqui um homem, ao contrário do seu sobrinho, um homem que valorizou enquanto viveu, enquanto Deus deu vida aqui na terra, ele valorizou, ele foi abençoado, ele não quis contenda, ele só quis a paz e trazendo e levando a sua palavra, mesmo sendo um homem muito rico, ele falava com aqueles que estavam perto dele, pregando e conduzindo a palavra aos corações daqueles que estavam perto, dando bom exemplo. Ele dizendo para seu sobrinho que eles eram parentes muito perto, muito chegados. E nós vimos aqui a destruição da outra versão do seu sobrinho. Foi armando tenda, e foi cair lá em Sodoma e Gomorra. E Abraão aqui foi armando igreja, que se chamava tenda naquela época, e foi pregando a palavra de Deus, e Deus foi acrescentando bênção e graça e poder e vitória na sua vida. Desse trecho que eu queria deixar para os irmãos. Mas vamos cantar ainda o hino de número 18 no nosso inário, para nós dar continuidade à palavra do nosso Deus.
Hino de número 18, no nosso inário, que diz assim: Deus dos antigos. Vamos cantar então. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão, ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz. Se nosso esteio, guia e proteção, tua palavra é lei e direção. Da guerra atroz, do crime assolação, dos tempos maus de um mundo em confusão, seja o teu braço nosso defensor. Dois confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, ó Deus, assiste em seu labor, no testemunho do teu grande amor. As nossas vidas vem fortalecer para o teu nome sempre engrandecer. Amém. Amém. Nós vamos ainda ler a palavra do nosso Deus no trecho que se encontra no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, 38. Vamos ler de 1 a 8. Livro do profeta Isaías, 38, de 1 a 8. Nós vamos ler também aqui, ver a história de um homem que Deus ouviu a sua oração através de uma doença terminal, e Deus mandando o seu profeta avisar do que ia acontecer na sua vida. Vamos ler então o livro do profeta Isaías 38, de 1 a 8. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouviu a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentareis, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defendereis esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal
de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus, a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de acaso. Assim retrocedeu o sol 10 graus que já havia declinado. Que Deus assim, então, abençoe a leitura da palavra do nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez, queremos te agradecer pela oportunidade desta noite que o Senhor nos concede, dando, Pai, a bênção e poder compartilhar, Pai, com nossos irmãos, mesmo à distância, porque estamos, ó Pai, num período ainda de uma pandemia. E o Senhor nos concedeu, Pai, a tua graça, o teu poder, para que nós pudéssemos ter, ó Pai, mecanismo para que todos pudessem compartilhar junto, mesmo à distância, como igreja, servindo e falando das maravilhas, das benfeitorias que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Pai, pelos livramentos que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Obrigado. Sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado e reconhecemos que somos pecadores, mas nós estamos aqui por a tua graça, por a tua grandeza, por teu grande amor. Obrigado por tudo, é em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, aqui nós vimos a história de um outro homem abençoado pelo nosso Deus, e que Deus também teve misericórdia deste reino, né? Rei Ezequias. E começando aqui também a minha fala, eu quero dizer aqui que nós, como pecador, como esse homem era, e recebeu essa notícia que ia morrer, vinda pelo nosso Deus, pelo profeta Isaías, e veio dar esse aviso. Se imaginamos nós, qualquer ser humano aqui da terra, que recebeu uma notícia de um ser humano daqui da terra, um médico, um diagnóstico, que está com tal doença que não tem cura, que vai morrer. Que estado que nós, com certeza, nós subimos do chão assim, meio metro, mas imediatamente nós vamos cair em si, porque sabemos que nós vamos morrer um dia. Mas mesmo sabendo que esta vida, aqui nós vivemos num mundo pecaminoso, nós não queremos morrer. E Deus também acrescenta dias, como acrescentou na vida deste homem, que orou sinceramente, contou o que fez aqui na terra, sinceramente de coração. E Deus reconheceu que ele era um homem de fé, ele foi um homem de fé. Eu faço uma pergunta nessa noite, que você é um homem de fé nas suas orações? As suas orações são sinceras ao nosso Deus? A oração desse homem foi sincera, que Deus reconheceu. Porque Deus reconheceu, porque Deus acrescentou mais 15 anos. E Deus ainda deu a prova que ele ia viver esses 15 anos com o decorrer do texto aqui, que ia fazer o relógio de acaso retroceder a sombra do sol, como vamos acompanhar aqui a leitura da palavra, e conforme os versículos que vamos ler, nós vamos meditando nele. Naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio ter
com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Não, por que eu li o trecho que se encontrou lá o primeiro leitor da palavra do nosso Deus, lá em Gênesis 3? Porque Abraão foi um homem de oração. E esse homem também aqui foi um homem de oração sincera, com a de Abraão. E Deus fez que a sua vida vivesse mais através de uma enfermidade, uma doença, que não relata aqui qual era a doença, que ele ia morrer. Sabia que ele ia morrer. E Deus mandando o seu servo, o seu profeta, profetizar a Ezequias, o rei Ezequias, que ele ia morrer, mas primeiramente que ele pusesse a sua casa em ordem. E o que eu quero deixar nessa noite, pôr sua casa em ordem. E dando o exemplo que nós vimos aqui de Abraão, que Abraão não quis contenda. Quando ele viu que ali o negócio, no nosso vocabulário hoje, que o bicho ia pegar dentro daqueles, dos trabalhadores, dos seus ajudadores, colaboradores ali, de Abraão e de Ló, Abraão já fez, não, aqui não vai ser assim, não vai dar certo. Deus não permite, Deus não gosta de contenda. Então, meu sobrinho, tá aqui as campinas. Então parte para lá, que eu vou, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E assim sucessivamente. E aqui também, Deus diz aqui, põe tua casa em ordem. Abraão pôs a sua casa em ordem. Abraão pôs sua casa em ordem. E diz aqui o versículo 2 ainda. Então virou Ezequias o rosto, quando ele recebeu aquela notícia do profeta Isaías. Ele orou. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Certamente ele estava deitado quando recebeu a notícia. E já imediatamente orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, versículo 3, lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. E aqui nós vimos a oração desse homem, e aqui nós vimos a humilhação desse homem. Com certeza, ele fez a sua oração com sinceridade, porque Deus ouviu e reconheceu que ele merecia ter mais 10 anos, 15 anos de vida para pregar. Deus deu mais uma oportunidade de 15 anos para pregar a palavra do nosso Deus. E então diz aqui o versículo 4, então veio a palavra do Senhor. A quem? Novamente a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouviu a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentareis, pois, aos teus dias 15 anos. E assim o profeta Isaías disse para o rei Ezequias. Você imagina que alegria, você imagina que alívio, você imagina que como aquele homem certamente se alegrou tanto que dali para frente foi só maravilha na sua vida, quando ele se recuperou, teve revigoradamente as suas forças fisicamente. Com certeza, ele trabalhou por esses 15 anos a mais que Deus acrescentou na sua vida. Trabalhou em prol da obra, da causa de Deus aqui na terra. E o versículo 6 diz: livra-te, ei da mão. E Deus ainda deu essa prova para esse homem,
para o rei Ezequias, dizendo a Isaías que para que ele falasse que ele ia cumprir, ele fazer o versículo 6, livrar-te-ei das mãos dos reis das Sírias, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. E o versículo 7 diz, ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. O profeta Isaías, contando que Deus tinha contado para ele. E passou o recado novamente para o profeta Isaías. Que Deus ia fazer tudo isso como ele ia cumprir. E o versículo 8, para nós terminar nossa fala nessa noite, diz assim, e eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de acaso. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. E essa foi a promessa, foi a palavra, foi a orientação que Deus deu para o profeta Isaías passar para o rei Ezequias. E todas essas palavras foram contadas e temos certeza que o rei Ezequias, no decorrente da leitura aqui desse texto, como é de conhecimento de todos, ele foi um homem alegre, feliz, contente, porque ele tem mais 15 anos e ele viveu feliz porque Deus o abençoou. E que nesta noite eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que a palavra de Deus, que a igreja, que os presbíteros têm dado para cada um de nós poder contar um pouquinho da riqueza, das maravilhas que Deus tem feito na vida do ser humano aqui na terra, principalmente nas nossas vidas. Eu quero terminar também ainda cantando um cântico que as meninas que vão cantar para nós encerrar com uma oração e também com os nossos irmãos do calendário de oração e com os enfermos da igreja. A Beatriz e a Isabela vão cantar um cântico curtinho para nós terminar. É aquele canto que diz, Deus enviou. Cantemos. Deus enviou seu Filho amado para nos morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas seu sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Que Deus assim então nos abençoe e vamos fazer mais uma oração. Vou pedir que a Zelma, que está aqui ao nosso lado, vai orar nesta noite por um irmão do nosso calendário de oração. Família enlutada, nosso irmão Hudson. E também vamos orar também pela Wanda, né?
esposa do nosso irmão querido Hermino. Que Deus assim abençoe ela, com toda a sua família, seu Wilson. E vamos também orar pelo nosso irmão Edson Guido, a sua esposa Leia e a sua filha Suzana, né? Que Deus abençoe muito eles, que tudo isso vai passar. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, santificado é o teu santo e bendito nome. Amém. Diante de ti, nesse momento, Santo Senhor, nós te louvamos pela tua graça, nós te adoramos, Santo Senhor, pelo teu santo poder. E desde já, Santo Senhor, nós te agradecemos por a leitura da tua palavra, nós te agradecemos, Santo Senhor, pelos cânticos, ó meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Santo Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos concedido até esse exato momento. Obrigado, meu Deus, pela vida, obrigado, Santo Senhor, pela saúde, muito obrigado, meu Deus e meu Pai, porque até aqui tem nos abençoado o Senhor. E nesse momento, ó meu Deus e Pai, nós rogamos a Ti por a família enlutada. Abençoe, meu Deus e Pai, a Dona Ruth, seu Wilson. Abençoe, meu Deus e Pai, os irmãos do nosso irmão falecido. Ó meu Deus e Pai, esteja com a Wanda, Senhor. Abençoe seus filhos, meu Deus e meu Pai. Esteja, Santo Senhor, confortando o coração de cada um. Pois sabemos, meu Deus e meu Pai, que num momento como esse, só o Senhor pode nos confortar, pode nos abraçar e nos acariciar com o seu paternal cuidado, que é o nosso Deus. Meu Deus e Pai, obrigado, Santo Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por os irmãos da nossa igreja. Obrigado, Santo Senhor, por tudo, meu Deus, que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos livrado dessa pandemia, mas queremos, Santo Senhor, colocar no teu altar santo a vida do nosso irmão Edson Guido, a vida da Leia, da Suzana, meu Deus e meu Pai. Toca neles nesse momento, restaura, Santo Senhor, completamente a sua saúde, porque nós sabemos, meu Deus e Pai, que eles são os teus filhos, e sabemos, meu Deus e meu Pai, que eles só confiam no Senhor. Amém. Porque o Senhor é a nossa esperança, é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Mas nós estamos bem certos, Santo Senhor, que nada acontece por acaso sem a permissão do nosso Deus. Mas nós entregamos, meu Deus e Pai, nas tuas santas mãos, porque sabemos que no Senhor nós somos mais do que vencedor. Amém. Perdoe, meu Deus, o meu pecado, perdoe, Santo Senhor, o pecado de cada um. E nós te agradecemos, ó Deus querido, por tudo que o Senhor tem nos concedido até esse exato momento. Amém. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, é que nós oramos agradecido, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus assim, então, nos abençoe, aquele que nos assiste nessa noite. Estamos gratos porque Deus concedeu mais essa bênção a cada um de nós nessa noite. Amém? Boa noite.